Amigos, nosso companheiro Sérgio Tosetti, de Vila Velha, do Guilhão Ribeiro, nos dá hoje o prazer da sua companhia com o tema Jesus e a Obsessão. Meus amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, retornar ao irmão Tomé. A gente se sente honrado em fazer parte desta noite e pedimos ao Mestre Jesus que possa trazer a sua paz, que ela permaneça em nossos corações. Dentre todos os companheiros de Jesus, o que mais se impressionava com aquelas cenas difíceis, daqueles processos obsessivos, de subjugação, de possessão, ou o nome que se dava na época, entre os endemoniados, o que mais se impressionava era o apóstolo Tadeu. E quando Jesus, através da sua presença, através da imposição das mãos, através da sua palavra amorosa, direcionada, com autoridade, restabelecia o equilíbrio, a saúde espiritual, a consciência para essas pessoas envolvidas nesses processos obsessivos, Tadeu ficava maravilhado. Certa vez, Jesus saiu em peregrinação, em pregação do seu evangelho, junto com Simão Pedro, João e os demais apóstolos, e ele ficara na casa e não pôde ir junto. E logo chegara até ele um homem que estava em profunda subjugação. Ele estava totalmente fora de si, violento, agressivo. E as pessoas que o levaram até o apóstolo Tadeu buscavam que ele pudesse trazer a cura, trazer o equilíbrio para esse homem. E Tadeu tentou e não conseguiu êxito. Aquele homem continuava com todo o processo obsessivo, nenhum tipo de melhora. Passado-se um tempo, retorna Jesus e através da imposição das mãos, através das suas palavras amorosas, aquele espírito se afasta daquele homem e ele retorna à consciência novamente. Desta vez Tadeu ficou muito pensativo. Ele começou a inquirir para si mesmo por que Jesus não dava para ele e para os demais apóstolos o poder de expulsar os demônios, o poder automático de expulsar aqueles espíritos trevosos, de expulsar o diabo, os espíritos do mal. E Jesus, percebendo os seus pensamentos, suas aflições, vai ao encontro de Tadeu e pergunta para ele: qual é o seu maior objetivo na vida? E ele disse assim: Senhor, eu busco realizar o reino de Deus em meu coração. E Jesus, está certo. E se busca tal realidade, é imprescindível, Tadeu, compreender que todos eles também são nossos irmãos. Que todos esses também são filhos do mesmo Pai, são filhos de Deus. E se algum deles hoje ainda envergam, vestem a túnica do mal, logo, um tempo, estarão envergando, vestindo a túnica da redenção no bem. Então, acalma-te. Essas palavras do Mestre Jesus tocam a fundo os nossos corações. Porque ele chama e nos convida como algo imprescindível do nosso olhar, dos nossos sentimentos, que todos são nossos irmãos. E na nossa peregrinação, na nossa dormência, como disse aí a leitura preparatória, onde estávamos dormindo na nossa história evolutiva, nós aprendemos acerca da existência daqueles espíritos enraizados no mal,
ao qual nós chamamos de demônios, diabos, Satanás e tantos outros nomes, compreendendo assim que eram entidades, espíritos voltados eternamente ao mal. Por isso eram considerados inimigos do bem, do amor e do próprio Cristo. E Cristo convida a uma nova reflexão, inclusive para todos nós que estamos nessa escola abençoada do Espiritismo, renovando os nossos conceitos cristãos e os nossos conceitos acerca da espiritualidade. Muitos de nós temos dificuldades, como Tadeu, de entender o mal em nós e de entender o mal fora de nós. Temos dificuldade de olhar para dentro de nós e perceber ainda sombras, maldades, imperfeições que não queremos mais que faça parte da nossa convivência, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Mas eles estão lá. E Jesus nos convida para um olhar de amorosidade para conosco mesmo. Ninguém faz transformação, ninguém faz renovação, ninguém encontra a luz trabalhando com o desamor, trabalhando com um olhar de que você, olhando para si mesmo, vê um lado que você não gosta, que você detesta, e por isso deve ser colocado de lado ou desprezá-lo. Só o amor constrói. Então esse convite de Jesus é um convite para olhar todos os nossos irmãos, ao qual chamamos de obsessores, de subjugadores, de vampiros e tantos outros nomes. Na Bíblia nós vamos encontrar, e temos algumas frases aqui, tiradas da Bíblia, do Evangelho, que chamam de espíritos imundos também. Enfim, uma série de nomes que hoje nós vamos substituir por irmãos. Mas Kardec, lá no livro que é Espiritismo, no item 7.6, vai nos falar que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e se encontra de todos os graus, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. O nosso psiquiatra espírita, orador também espírita, escritor, Sérgio Lopes, presidente da AMBS lá de Pelotas, ele fala que nós já passamos da fase da epidemia de obsessão. Estamos numa fase de pandemia, que é uma fase muito mais grave. A epidemia, ela, digamos, é localizada em determinadas regiões, determinados grupos. A pandemia está disseminada por toda a humanidade. E se nós observarmos esses momentos de transição ao qual estamos vivenciando, de transição planetária, de renovação moral da humanidade, nós vamos observar uma água fervendo, uma água turva, não é? Confusão, dificuldades de relacionamento, países entre países, mas as pessoas vivenciando uma vida voltada para a materialidade, para a busca de prazeres, o imediatismo tem levado a um distanciamento da espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, diz o nosso grande Sérgio Lopes, que é um momento de contradição. Como nos disse a leitura preparatória, é um momento de contradição, porque se nós vivenciamos um momento de grandes transformações e avanços da ciência, onde nós temos grandes descobertas no campo da medicina, no campo dos medicamentos, de aparelhos para fazer exames, construções enormes de hospitais. Em cada esquina nós temos uma farmácia, está ganhando até dos bares e das igrejas, né? E ao mesmo tempo nunca estivemos tão doentes. É uma contradição. Nunca tivemos as igrejas, os templos religiosos, as casas espíritas tão cheias. Há uma busca imensa para a renovação, a busca da saúde, não só do corpo físico, mas também
do espírito, do corpo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos um índice tão grande de doenças no corpo e doenças espirituais. Será porque nós queremos ter o poder de Tadeu? O poder de vencer o mal, ou vencer de uma maneira imediata o mal em nós, de uma forma mágica. É preciso buscar no íntimo, na profundidade do ser, essa renovação. Essa busca de sentimentos mais profundos. De buscar um determinismo, porque a caminhada não é fácil. Na doutrina espírita nós encontramos no Livro dos Médiuns acerca do que é a obsessão. E veja que ela nos traz de uma forma classificando como obsessão simples, que ao mesmo tempo que incomoda o indivíduo, mas não domina na sua profundidade, seu psiquismo. Ela é comum em quase todas as criaturas, traz desconfianças, estados de insegurança pessoal, traz enfermidades de pequena monta, traz insucessos em torno do obsidiado, provocando pequenas angústias, mas de simples, a obsessão não tem nada. A obsessão simples não é uma simples obsessão, porque ela é silenciosa, ela é oculta, ela é sutil, e às vezes não damos tanta importância assim. É quando nós vamos ao médico e começamos com o clínico geral, e ele te faz uma série de exames, e ele fala para você, olha, aqui não constatamos nada, você não tem nada. E aí você começa uma peregrinação de consultório em consultório, especialista em especialista, até chegar a um momento em que você é enviado a um psiquiatra, né? E aí você fala, mas eu não estou louco. Não, mas é lá que você vai encontrar a solução. E você percebe que você está indo no fim da fila dessa especialidade, das especialidades médicas, que geralmente as pessoas pensam assim, mas às vezes precisamos sim ir no psiquiatra para tomar um medicamento se estamos com algum transtorno emocional, se estamos com uma depressão, uma ansiedade mais acentuada. Mas chegando lá e não encontrando a pacificação das suas angústias, o seu equilíbrio emocional, mental, você começa uma peregrinação pelas igrejas. Você estava na sua igreja de origem, na igreja católica, que recebe com tanto carinho, com tanto amor, mas você percebe que ainda não resolveu o seu problema. Você começa a ir na evangélica, você começa a ir numa pentecostal, até que alguém chega para você e diz, e às vezes é o próprio psiquiatra, o seu caso só se resolve na casa espírita, no centro espírita. E aí você percebe que depois de ter ido no fim da fila da especialidade médica, parece que o centro espírita é o fim da fila da especialidade religiosa. E você chega aqui e encontra também essa amorosidade, você encontra o acolhimento, mas você encontra aquilo que você veio procurar em relação à resposta da sua angústia, da sua dor emocional. Por que você ainda é infeliz? Por que você tem reações diante de situações que você perde o controle? Por que determinadas enfermidades não aparecem nos seus exames? Nenhum médico consegue descobrir. E aí você vai aprendendo que além da obsessão simples, temos a fascinação e a subjugação. A fascinação tem consequências, claro, mais graves, por se tratar de uma ilusão criada diretamente pelo espírito, através do seu pensamento, no seu pensamento. E chega a paralisar a sua capacidade de discernimento. Você não consegue perceber aquilo que você fala, aquilo que você faz, como algo fora da lógica, fora da racionalidade. Você está fascinado por aquela monoideia ou coisa igual.
Na subjugação, a etapa grave desse curso, ela é caracterizada pela perda de discernimento e da emoção. O estágio dessa subjugação representa o clímax do processo que o adversário desencarnado impõe à sua vítima em torpe tentativa de aniquilar-lhe a existência física. É a etapa mais grave. São os processos expiatórios nas questões da obsessão. Mas veja que a subjugação não é algo tão comum. Não é algo tão comum que a gente observa a todo momento. Aqueles processos terríveis de subjugação. Temos vários, mas não é a grande maioria, como também não é em relação à fascinação, que já não é tão expiatório, é mais provacional. O que nós mais observamos e precisamos ficar atento são as obsessões simples, silenciosas, ocultas, que às vezes nem imaginamos ao que estamos sofrendo essa influência. Vamos trazer um pouquinho de ciência, de pesquisa, para a gente analisar que não é só no movimento espírita, na teoria espírita, que nós vamos encontrar pessoas estudando sobre esses processos de influência. No livro Possessão Espiritual, da doutora Edith Fiore, que é uma doutora em psicologia americana, ela passou 30 anos trabalhando no seu consultório, atendendo seus pacientes, na grande maioria, pessoas com problemas de transtornos emocionais, depressão, ansiedade, fobias, etc. E ela foi anotando como um trabalho de pesquisa mesmo. Essa doutora ela é muito conhecida, até que ela nos trouxe, no final do século passado, né, já no finalzinho do século XX, esse livro chamado Possessão Espiritual. Veja que é uma representante da ciência e vem nos falar sobre essa palavra que a gente não utiliza muito no meio espírita. Kardec preferiu usar obsessão, subjugação, mas ele também não nos trouxe algo tão contrário. Em alguns casos, diz ele, que a palavra possessão é até melhor empregada, principalmente nos casos de subjugações. E ela, utilizando então a técnica da hipnose e de regressão de memória, trouxe esses resultados, 30 anos de pesquisas, onde ela conclui que os efeitos, as consequências no campo físico, vocês vão observar e vão ler aí, a fadiga, a exaustão, dores de cabeça, insônia, hiperinsônia, alergias, fibromialgia, obesidade, etc. São as consequências no campo somático, no corpo físico. Depressão, ansiedade, fobias, transtornos mentais, são as consequências dos transtornos emocionais, as inclinações para as drogas, para o álcool, para o fumo, para o sexo, para a violência. Veja que esses comportamentos, todos eles, não são, veja só, criados por nenhum obsessor. Às vezes a gente fala, mas foi o obsessor que me levou a isso. Foi o obsessor que fez com que eu fizesse isso. Alguém falou no meu ouvido e eu fiz. Veja, a obsessão, em todos esses casos, diz ela, que foram potencializados, vem de uma forma complementar, nunca como a causa primária desses processos de doenças, seja mentais ou físico. Mas o mais impressionante, que ela nos traz essa conclusão. 70% dos seus pacientes foram considerados possessos. Foram considerados participando de um processo obsessivo, que ela utiliza o nome possessão. Se nós utilizarmos essa média aí de 70% dos casos de depressão, dos casos de transtornos mentais, de doenças de todas as montes, vamos observar que nós estamos em uma pandemia. E isso foi observado também por nosso pesquisador Lamartine Palhano. Lamartine, que é um pesquisador mineiro, espírita,
mas capixaba de coração, vocês conhecem, fundou, aliás, a Fundação de Pesquisas Espíritas, junto com a Dalva, né, e outros companheiros do nosso movimento espírita, um excelente cientista, e durante um bom tempo, ele participou de atendimentos a pacientes com depressão, cerca de 30 pacientes, sendo 24 mulheres e 6 homens, todos trazendo queixas na área depressiva, na área de ansiedade. E nesse livro, Laudos Espíritas da Loucura, de Lamartine Palhando, ele traz também o resultado dessa pesquisa, colocando em 67% daquelas pessoas, daqueles irmãos, também sofreu a influência espiritual, a obsessão, como um fator complementar, auxiliar no processo de doença, não como porta de entrada ou causa primária das doenças. Então é importante buscarmos, diante dessas doenças emocionais, o recurso da medicina, como em primeiro lugar, buscando seja o psicólogo, seja o terapeuta, seja o psiquiatra, no caso de necessitar do medicamento, mas precisamos também fazer uma mudança comportamental em nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, trabalhar junto à casa espírita de um tratamento espiritual. Porque pode estar associado, não estamos dizendo que está, mas pode estar associado uma influência espiritual, porque nessas situações nós permitimos que janelas mentais, espirituais, sejam abertas e ficamos mais frágeis à obsessão espiritual. No livro Ação e Reação, de André Luiz, nos traz um relato muito importante, muito interessante. O espírito Silas, o instrutor Silas, junto com André Luiz, estava acompanhando um caso terrível de obsessão, de subjugação, de 2 espíritos bastante envolvidos em ódio, que eles foram assassinados pelo próprio irmão, né? E ao ser assassinados, o irmão herda toda a sua herança, ficam extremamente ricos. Esse irmão sofre uma obsessão dos outros 2, acaba também desencarnando, e toda a herança, toda a riqueza vai para o filho dele. E essa obsessão que é narrada aqui é exatamente para o filho daquele que foi obsediado, ou seja, para o sobrinho desses obsessores. E utilizando-se da hipnose, o espírito obsessor chamado Leonel diz o seguinte, que ele, participando de estudos na escola dos Vingadores, no plano espiritual, ele aprende exatamente isso que ele está narrando aí. Que todos nós, olha bem, possuímos, além dos desejos imediatistas comuns à nossa vida comum, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza e que passa a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. E ele continua dizendo, o obsessor Leonel, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano da vida. Veja só, o espírito então Leonel está nos dizendo que os nossos irmãozinhos que nos acompanham nos processos obsessivos, sejam eles simples, sejam eles mais graves na subjugação, participam do nosso pensamento. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, nós exteriorizamos no nosso psiquismo. E todos nós, além dos desejos comuns, de querer dormir, de querer comer algo, de ir trabalhar, de uma profissão, etc., todos nós temos um desejo central que nos move. Nós temos que buscar isso em nós. Fazer o autoconhecimento e falar o que me move. Qual é o meu desejo central? No caso desse sobrinho, o que o movia era a ganância. O desejo cada vez maior pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder. E aí, como ele diz, fica fácil
trabalhar a natureza de qualquer pessoa, de conhecer e trabalhar e potencializar esse desejo central. Se o seu desejo central for o sexo, se o seu desejo central for o poder, vai ser trabalhado isso em você, ou em mim. Porque exatamente é o que caracteriza os nossos reflexos. E aquilo que eu estou ainda num processo de fragilidade, que eu trago como potencialidade a ser trabalhada, ou como fragilidade a ser trabalhada na minha vida, aqui no processo reencarnatório, isso fica evidente para todos que me acompanham espiritualmente. É difícil talvez a gente compreender, porque entre nós conseguimos disfarçar sentimentos, não é? Eu posso falar para uma pessoa, eu estou bem, você está bem? Estou ótimo, está tudo bem. E por dentro você não está. Por dentro você está infeliz. Por dentro você possivelmente pode estar até com ódio da pessoa, por algo que ela fez e ela nem sabe. Mas aquele que nos acompanha espiritualmente sabe os seus sentimentos. Nós não conseguimos mentir espiritualmente, nem esconder, nem colocar máscaras. Por isso, nos tornamos mais fragilizados espiritualmente diante dessa situação. Então, nesses capítulos que nós vamos aprendendo em relação, por exemplo, às tentações da vida, né, aquilo que nos atrai de uma forma mais veemente, nós vamos ver que a tentação que mexe conosco não é aquela que está exteriormente. Ela apenas desperta aquilo que está dentro de nós, a nossa tentação pessoal. Continuando, no livro Trilhas da Libertação, no capítulo Os Gênios das Trevas, o nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer uma realidade impressionante que nós, principalmente nós, espiritistas, devemos estar atentos. Porque um espírito, o gênio das trevas, um espírito que dominava determinada região no plano espiritual sombrio, ele vem falar sobre essas 4 legítimas verdades. Veja que ele está parafraseando as 4 nobres verdades de Buda, falando em relação ao sofrimento, e ele no seu discurso fala que precisaríamos, isso com os outros obsessores, com os outros espíritos treinados para trabalhar a obsessão no meio espírita, principalmente porque eles identificam em nós aqueles que são os continuadores da verdade do Cristo, aqueles que estão trazendo novamente, né, o cristianismo de uma forma rediviva, e eles falam assim: o primeiro ponto, trabalhar a sexualidade, o sexo no meio espírita. Porque somos animais, no dizer dele, além de sociais, sexuais, que buscamos o prazer como qualquer homem, como qualquer pessoa na humanidade. E dificilmente, no dizer deles, não temos dificuldades nessa área. Graças a Deus que ele está errado, né, gente? Ninguém tem dificuldades nessa área sexual. Então, o sexo é eleito por ele, por esse gênio das trevas, esse espírito que comanda facções, legiões de outros espíritos trevosos como principal. Depois vem o narcisismo, a vaidade, principalmente a vaidade intelectual, fazendo com que aquelas pessoas que têm um conhecimento maior da doutrina possam dizer: eu não preciso mais participar de grupos de estudos. Eu não vou reler mais Kardec porque eu já sei tudo o que eu precisava. A pessoa começa a se considerar autossuficiente. Sai até dos grupos como monitor porque acha já enfadonho repetir as mesmas lições. Como expositor, já nem participam mais de outras palestras, de outros palestrantes, porque acha que não há necessidade mais de ouvir, porque ele já sabe tudo. É a vaidade intelectual que também passa pela vaidade física, né? Pelo esse poder que a beleza impõe. Mas ele está falando também de orgulho. Ele está falando também de egoísmo. Está falando dessa vaidade muito mais profunda que faz com que
a gente se sinta talvez mais soberbos em relação ao outro, ou mais importante que o outro, por saber um pouco a mais. E é o grande engano, né? Terceiro ponto, a sede de poder. O poder que é visto por muitos como missão. Gente, não são palavras minhas, eu estou colocando o que nos traz lá nesse capítulo, Os Gênios das Trevas, de Manuel Filomeno de Miranda. Sede de poder. Né? Muitas casas estão passando por processos difíceis, de grupos que se dividem, né, em busca do poder temporal. Isso precisamos ficar atentos em relação a isso. E ele nos traz também sobre o materialismo, a ambição da riqueza, né, a busca desenfreada por dinheiro, por obtenção de alguma vantagem, por participar do movimento, vantagens essas de cunho financeiro. Eu acredito que o Gênio das Trevas ampliou demais todas essas questões, está tendo uma visão muito além da realidade, mas precisamos ficar atentos, todos nós, porque somos observados e precisamos trilhar um caminho que nos leve, né, a sair dessas situações, ao qual vai semeando discórdia, enfrentamentos e inspirando divisões. É esse o objetivo dessas legiões, que vem no Espiritismo uma força, né, transformadora no mundo, e o objetivo deles é manter a mente no primitivismo espiritual ao qual eles se encontram. Porque a mudança, a transformação, a evolução, a busca do bem, do amor, incomoda aqueles que não têm a mesma percepção ou ainda a mesma vontade. Mas um dia, todos eles vestirão a túnica do bem e da redenção. Engraçado que Joana de Ângelis, o espírito Joana de Ângelis, no seu livro O Ser Consciente, ela já falava das ilusões da impermanência e colocava o sexo, a vaidade, o poder, o dinheiro, a cobiça, uma série de situações que ela chamava de ilusões da impermanência. Porque quando estamos vivenciando essas experiências, por exemplo, da beleza, do poder, do dinheiro, nós imaginamos que aquilo ali é permanente, que aquilo ali vai durar para sempre. Traz uma ilusão, não é? E, como todos nós somos espíritos imortais, somos seres impermanentes, tudo aquilo que nós buscamos de felicidade fora dessa realidade se torna um grande sofrimento, porque quando nós perdemos a beleza, o poder, o dinheiro, seja na própria existência física, seja devido ao desencarne, nós enfrentamos uma grande desilusão, um grande sofrimento. Continuando, Tiago vem nos trazer na sua carta apostólica que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos traduzir que cada um de nós é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios desejos mais íntimos. Por isso que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. São profundas essas palavras de Tiago, porque durante muito tempo na nossa caminhada evolutiva, nós olhamos e enxergamos o mal fora de nós, exteriormente. Nós elegemos entidades, espíritos, nós chamamos de demônios, de diabos, de Satanás, que simplesmente não existem nessa condição de espíritos eternizados no mal, mas temos que compreender que temos no mundo espiritual e entre nós encarnados muitas mentes diabólicas, muitas mentes demoníacas, que precisam ser trabalhadas, que precisam de evolução, que precisam de amor. E lá no livro de Deepak Chopra,
o efeito sombra. Ele é um guru indiano e de muito sucesso lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Nesse livro maravilhoso que ele nos traz, ele fala que todos nós temos esse lado sombra. Temos esse lado sombrio dentro de nós e a pior coisa que devemos fazer é negar esse lado. Porque quando negamos a própria sombra, ela cresce, ela se amplia e ela nos domina. E aí lembramos da questão 459, quando os espíritos já nos alertavam, né? Que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos e de ordinário são eles que nos dirigem. E nós somos também dirigidos pelas nossas sombras, pelo nosso inconsciente. Porque é esse lado que nós construímos ao longo da nossa história evolutiva. Nós não lembramos de todas as nossas memórias integrais, dessa bagagem espiritual. Mas nós trazemos essa bagagem em forma de comportamentos, em forma de tendência, de inclinações. Às vezes eu tenho uma inclinação para a bebida, para o álcool, para as drogas. E sinto que eu não devo tocar naquele cálice de vinho, naquele copo de cerveja. Quando eu bebo um copo, eu passo mal. É o corpo dizendo, não toque nesse cálice. E você insiste, você dá continuidade. E ao fazer isso, não ouvindo a própria consciência, nós passamos a ouvir as próprias sombras. Todos nós temos esse lado imperfeito dentro de nós. É a construção nossa, pessoal. Mas fazendo um olhar que ele não existe, nós deixamos ele crescer. Fazendo um olhar de autoconhecimento, de busca interior, para onde estou indo, para onde estão indo meus pensamentos, meus sentimentos, eu faço um olhar de vigilância. Lembra de Jesus nos ensinando, vigiai e orai? A vigilância se dá nesse autoconhecimento, nessa busca incessante daqueles pensamentos que nós não reconhecemos dentro de nós. Tem muita coisa que passa em nossa mente que não é nosso, que foi plantado. E precisamos estar vigilantes e atentos para saber o que é meu e o que não é. Porque se eu vou dando espaço na minha vida mental, na minha vida comportamental, para aquilo que não deveria estar ainda presente, eu dou forças para esse lado sombra, para esse lado imperfeito. Fazer luz dentro de nós traz um equilíbrio, traz bases sólidas. E aí vamos trazer um pouco do Evangelho, um pouco de Jesus, nos ensinando a obsessão. E ele classifica de uma maneira extraordinária, numa passagem que é uma parábola, de certa forma, sobre a obsessão simples e a obsessão muito mais grave de subjugação. Isso está em Mateus, no capítulo 12. E ele fala daquele homem gadareno, em que ele vivia entre os sepulcros. Era um homem que se apresentava muito violento. As pessoas que passavam pelo caminho, ele jogava pedras, xingava, era extremamente forte, né? Várias pessoas tentavam segurá-lo, amarrava, acorrentava, e ele quebrava as correntes. Quando, ao mesmo tempo, ele pegava pedras e se automutilava, se cortava. Um processo triste de subjugação, né? Difícil, e que Jesus nos narrou, dizendo assim: quando o espírito imundo, e essa expressão foi traduzida dessa forma, quando o espírito inferior, o espírito sombrio, tendo saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu falei que era a história do homem gadareno, mas é no próximo slide. Então vamos analisar esse. Quando esse espírito, tendo se afastado do pensamento, do psiquismo do homem, porque o espírito não entra no corpo, no físico de ninguém, anda por lugares, né,
no plano espiritual, buscando uma pacificação da sua vida emocional, e ele não encontra. E ele retorna para a sua origem, aonde ele estava se sentindo bem. E chegando na proximidade dessa pessoa, ele busca voltar para a mesma casa. Ou seja, busca essa sintonia mental, né? Aí chamamos de casa mental, onde ela estava varrida e adornada. Veja que esse homem que sofreu a influência espiritual, ele tinha já melhorado. Ele tinha feito alguma mudança, mas superficial. A casa continuava vazia de bons propósitos. Muitos de nós, sofrendo influências, obsessões simples, fazemos mudanças. Nos transformamos em alguns pontos e achamos que é o suficiente. Achamos que a nossa casa mental já está uma maravilha, está bem adornada, o suficiente para vencer qualquer desafio. Mas veja que esse espírito retorna acompanhado de outros 7 espíritos, muito mais, digamos, piores do que ele. Então ele vem empenhado em realmente não trazer mais uma influência sutil, simples, mas uma obsessão de dominação, de subjugação. Nós observamos muitos quadros desses nos tratamentos espirituais. É preciso buscar uma mudança, uma transformação contínua, né? Criando bases para que essa obsessão não se dê de uma forma tão simples, porque o estado dele se torna muito pior na continuidade. Então aí, trazendo então o homem gadareno, diz o seguinte lá em Marcos capítulo 5, versículos 7 e 9. Quando Jesus se aproximou dele, passou a chamar com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E o mestre, após ordenar que o espírito imundo saísse do homem, perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Então aquele espírito que se comunica com Jesus, ele se coloca como: eu sou representante de uma legião de outros espíritos, né? De muitos espíritos que estavam ali fazendo aquele processo de subjugação. É interessante notar que Jesus, de uma forma amorosa, ordena que esse espírito se retirasse desse homem, mas em nenhum momento, em nenhuma passagem do Evangelho, quando ele se encontra diante desses quadros obsessivos, Jesus o encara como inimigo. O Jesus ordena que eles se afastem e colocando ou rotulando eles como espíritos renitentes no mal ou eternamente voltados para o mal. Isso faz parte das lendas que as religiões foram criando ao longo da história. Um caso com Maria Madalena, só para ilustrar, diz assim em Lucas capítulo 8, que algumas mulheres foram também curadas de espíritos malignos e de enfermidades, de quem o mestre expeliu 7 espíritos imundos. Veja que, com Maria Madalena, a obsessão dela começa de uma forma simples. E ao longo da sua história, ao longo da sua vida, ela foi se transformando em uma subjugação, onde 7 espíritos sombrios, né, irmãos nossos, estavam ali nesse processo que é, digamos, liberado pela providência divina. E a gente se pergunta, né? Por que Deus permite que haja obsessão? Por que Deus permite que haja subjugação, a influência espiritual? Para que haja o despertamento das consciências. Maria Madalena tem uma história de renovação, de transformação, que foi o sofrimento, a dor, que a levou a buscar a sua mudança, a buscar a Jesus, para que ela pudesse sair das aflições, do sofrimento emocional ao que ela vivia, apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua beleza,
de toda a sua fama, poder, etc. E aí, nós chegamos à questão 469, que diz assim no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, por que... deixa eu pegar por aqui. Sem óculos é difícil, né, gente? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí diz os benfeitores, praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e vos insuflam as paixões más. Praticando o bem. Quem está fazendo um trabalho de solidariedade, de fraternidade, de caridade, quem está buscando o amor em sua vida, se potencializa, cria um escudo contra as obsessões. Chico Xavier, quando ele morava ainda em Pedro Leopoldo, e ele ia trabalhar na Fazenda Modelo, sempre de charrete, acordava bem cedo, e naquele dia ele percebeu a presença de um espírito do seu lado e de uma aparência que metia medo. Era um espírito grandalhão, muito grande, com a cara de mal e ainda portava um porrete na mão. Durante essa viagem de 1 hora da sua casa até a Fazenda Modelo, esse espírito foi xingando o Chico, foi cuspindo no Chico, foi ameaçando, e a palavra que ele mais simples que ele disse foi, você é um covarde. E o tempo todo assim. E o Chico, de cabeça baixa, em oração, foi até o seu trabalho. Pegando a charrete de volta à noite, estava o espírito com o porrete na mão. E durante, meus irmãos, 1 semana, esse espírito acompanhou o Chico, falando todos os propérios, xingando o Chico, ameaçando, e o Chico sempre calado, cabisbaixo, em oração. Quando chega no final da semana, aparece Emmanuel para o Chico. E aí, Chico foi logo dizendo, Emmanuel, eu não aguento mais. Esse espírito me xinga, esse espírito me cospe. Por que não podemos fazer algo para tirar esse espírito? A sua presença nessa viagem, todos os dias, ida e volta. E aí, Emmanuel disse, Chico, por hora, não podemos fazer nada. Tenha paciência, tenha tranquilidade, que tudo isso vai mudar. No outro dia, está o Chico, está o espírito com o porrete na mão. Mas à noite, Chico estava chegando de volta do trabalho, quando ele encontra uma senhora com uma criança, vestidas assim de uma maneira muito humilde, muito simples, muito pobres. A criança, inclusive, apresentando um quadro de doença, uma grande ferida na perna, e essa mulher foi pedir ajuda ao Chico, pedir alimentos, pedir remédio, porque ela estava passando um momento muito difícil na sua vida. Como o Chico já estava atrasado para ir trabalhar, porque à noite ele ia para o centro, uma multidão o esperava, ele falou com ela, olha, eu vou te ajudar, mas vem amanhã, porque hoje eu não posso, estou atrasado, tem muita gente me esperando no centro. E virou as costas, e foi entrando para sua casa. Nisso, Emmanuel aparece novamente e fala, Chico, o que você está fazendo? Volta lá, ouve aquela senhora. As pessoas podem esperar um pouco, mas não deixe de fazer o bem. Chico retoma novamente o seu caminho, volta ao encontro da mulher. E aí foi ouvi-la. E ela então disse das dificuldades, do sofrimento. Chico pegou o endereço dela, morava na periferia de Pedro Leopoldo. Depois ele contactou com o seu patrão, ao qual ele trabalhava, e era um homem muito bom, ajudou com cesta básica, foi também na casa dessa mulher, levou medicamento, levou roupas novas. Chico limpou a ferida daquela criança, colocou medicamento e foi mais além. Contactou os parentes daquela senhora, que puderam ajudar também, e aí ela iria até para a casa de parentes, etc. Fez a sua ajuda. E aí, no outro dia, Chico foi trabalhar.
pegou a charrete. E ele observou que aquele espírito, com o porrete na mão, continuava ao seu lado, acompanhando. Só que desta vez, não mais xingava, não mais olhava para ele com a cara tão má, não mais o cuspia, e durante mais uma semana, ida e volta, esse espírito teve esse comportamento. Chegando no final da semana, aí foi a vez do Chico não aguentando mais, falou: meu irmão, posso te falar um negocinho? E aí o espírito se aproximou. Eu vejo que o irmão não está mais tão com ódio em relação a mim. Eu posso saber por quê? E aí ele começou a dizer, esse espírito: seu Chico, eu sempre fui um homem muito rude, muito forte. E quando a minha filha foi ter o seu bebê e morreu na sala de parto, eu fiquei com tanto ódio da vida de Deus, eu enlouqueci. E eu tive um AVC. E acabei morrendo desta forma. E ao chegar no plano espiritual, eu carreguei comigo esse ódio, essa mágoa, esse sentimento tão terrível. E eu fui aliciado por legiões de espíritos aqui no plano espiritual. E esses espíritos poderosos me hipnotizaram. Me levaram a uma missão que era te destruir, te levar à morte. E eu, que estava com tanto ódio dentro de mim, aceitei. Mas quando eu cheguei aqui, participando um pouco mais da sua vida, eu vi que o senhor é um homem que não merece. Quando eu vi o seu comportamento em relação àquela senhora e àquela criança, aquilo me tocou bem fundo no meu coração. Porque aquela senhora, seu Chico, é a minha mulher. E aquela criança é a minha neta. E você, o senhor, cuidou, salvou a minha neta e a minha esposa da fome, da doença. Então, a partir de agora, eu serei o seu protetor. E se alguém vier para lhe fazer o mal, eu vou usar o meu porrete. Que legal, né? E alguém perguntou para Chico: mas Chico, e você aceitou essa proteção? E ele falou assim: como é que eu vou deixar de aceitar uma proteção dessa? Né? Com certeza que não. Mas veja só, fazer o bem é o nosso grande advogado aonde nós estivermos. Vencer a obsessão só vencemos com Jesus. Quando nos convida ao amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse convite de Jesus é um convite à autoiluminação, à redenção espiritual. É esse o nosso propósito nessa reencarnação ao qual estamos vivenciando. É claro que ela é feita de grandes desafios. É claro que ela é feita de momentos difíceis. E às vezes nós estamos sendo visitados pela dor, pelo sofrimento, pela perda de um ente querido, pela desencarnação de alguém, a qual nós temos e nutrimos um sentimento muito bom. Nós sabemos que nós não perdemos ninguém, porque a vida continua. Vem um desemprego, vem uma separação de um casamento de 30 anos, e nós entramos num processo, não é, de um sentimento tão nocivo, tão desequilibrante, que nós vamos nos afastando desses valores da espiritualidade que nos convida à fé e à confiança em Deus. E esse convite de Jesus ao amor não é um amor utópico, mas um amor possível dentro das nossas limitações e potencialidades espirituais. O amor máximo que possamos atingir. E é esse amor, essa vivência no bem, que se expressa no outro, que se expressa naquele que precisa de nós, em vários momentos da vida, é que vamos construindo essa prática de ter esse escudo protetor na nossa vida. A maior proteção, né, não é ter um espírito com porrete na mão nos protegendo, mas é praticando o bem, praticando o amor. Bezerra de Menezes, esse espírito iluminado,
que foi e é um grande servo de Jesus, ele nos traz essa pequena receita para vencer a obsessão. Perdão, amor e caridade. E ele nos convida a isso. Esqueça o mal, faça o bem e sirva com amor. Às vezes a gente fica presos, né, a uma maldade sofrida, alguém que nos, lá atrás, 30 anos, 20 anos atrás, que nos fez algo difícil, em que eu não aceitei, e até hoje eu guardo rancor, mágoa dessa pessoa, da atitude dessa pessoa. E ele nos convida a isso, esquecer o mal, mas de uma forma que não esquecer de repente a situação, mas trabalhar esses sentimentos que ainda estão com feridas abertas, trabalhar o perdão em nós e no outro, fazendo o bem, fazendo a prática da caridade, do amor e servindo com amor, que é diferente dessa prática da caridade ao qual parece um exercício, né? Mas que pode, ao longo da nossa história, ser um hábito, ser uma prática corriqueira, né? Que, como diz Bezerra, quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alto. Então que Jesus possa nos iluminar, possa trazer para nós essa certeza e confiança de que podemos trilhar um caminho que nos leva à felicidade. Todos nós, como espíritos imortais, fomos criados para a felicidade, para o amor, para atingirmos os mais altos graus da iluminação, da redenção. É claro que essa caminhada é longa, ela é feita às vezes de muitos tropeços, é preciso iluminar as próprias sombras, é preciso renunciar certos prazeres imediatos, é preciso, às vezes, nos ocultarmos, vivenciarmos uma expressão de humildade, é preciso perdoarmos as ofensas alheias, mas, acima de tudo, precisamos trabalhar cada vez mais a amorosidade para conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.